Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no meio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino. Somente a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como um outro. Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, página 8. Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. You have to expect that there are going to be such Dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. Olá, pessoal! Sejam bem-vindas à nova temporada do Pessoal é Político. Como vocês viram, chegou o tão esperado momento, né, em que nós declaramos aqui a famosa frase da Simone, que para muitos é a única frase que conhecem. Ela, inclusive, já foi parar no Enem uma vez, então é uma frase muito, muito famosa, nacionalmente famosa. E que, como muita gente sabe, né, infelizmente é muitas vezes interpretada de forma errada e, enfim, muito esdrúxula, como a gente vê por aí. E, assim, né, tem um motivo pra gente ter colocado ela até o final, não ter parado ali no começo, ter colocado a frase completa. Esse parágrafo todo, né, afinal, porque as pessoas costumam falar só, ninguém nasce mulher, torna-se, param por aí, não explicam, não falam Geralmente sobre... ficam nessa questão bem rasa, assim. Exatamente. Isso poderia significar basicamente qualquer coisa, dependendo da sua leitura. Mas o resto da frase, ele é essencial para entender, né, todo o contexto da ideia da Simone, né, de tudo que ela tá querendo transmitir. De todo o livro, né, desde o primeiro volume. Como eu disse, né, eu tava comentando que eu acho que esse parágrafo descreve muito bem o primeiro volume do Segundo Sexo, porque a gente falou várias vezes na outra temporada sobre como a opressão da mulher não é determinada pelo sexo biológico, mas sim pela forma que a sociedade interpreta esse sexo biológico. Ou seja, não é a anatomia é o destino, tipo, necessariamente ela precisava ser oprimida, porém esse sexo biológico é utilizado como desculpa para oprimi-la, né? Então é como se ela começasse essa frase... E esse volume, né, no caso, esse novo capítulo do novo volume do livro, já dando um resumão de tudo que ela falou no outro, que eu achei bem engraçado, porque, por exemplo, ela fala nenhum destino biológico, psíquico e econômico, e nos faz lembrar muito dos 3 primeiros capítulos do primeiro volume, que ela fala justamente sobre biologia, psicanálise e materialismo histórico. Se você não ouviu, ouve lá, a gente tem um episódio sobre cada capítulo, né? Se esse aqui é o primeiro capítulo primeiro episódio que você está ouvindo, ou o primeiro capítulo que você também está lendo, ou você só conhece essa frase, porque, enfim, acho que todo mundo conhece ela, mesmo sem ter lido o livro, e não necessariamente entende o que ela significa, você tem que entender o que ela fala no primeiro volume pra conseguir realmente sacar. Apesar de que ele já resume bem, né? Ele tá meio que recapitulando todas essas questões que ela fala tanto no primeiro volume, que ela tá sempre voltando pra mesma premissa, sabe? Embora ela aborde diferentes assuntos, ela tá sempre voltando pra essa premissa de que a mulher não tem esse destino biológico de ser oprimida, mas que os homens utilizam isso contra a gente para nos oprimir. E aí, eu achei interessante, né, que ela tá meio que dando um resumo pra começar esse novo volume, que se chama Experiência Vivida, né? E depois ela vai nos explicar como que nesse segundo volume vai ser um pouco diferente do primeiro, porque agora ela vai se focar nas experiências das mulheres, da vida das mulheres, né? Enquanto nos primeiros foi uma questão mais técnica, assim, tipo, trazer diversas áreas do conhecimento pra explicar a condição da mulher no mundo. Mas agora ela vai tentar trazer a experiência das mulheres, a vivência das mulheres, pra mostrar como a opressão vai se desenvolvendo ao longo da vida delas, né? Pois e antes de começar a gravar, a gente até chegou a conversar um pouco sobre isso, sabe? Porque a diferença é muito gritante entre um volume e outro nesse quesito, assim. E provavelmente também nos próximos episódios vocês vão ver, tanto nesse quanto nos próximos, vocês vão ver a gente falando mais sobre nossas experiências pessoais, que a gente não fala tanto, né, aqui. Mas como o livro é muito sobre isso, né, ele tem mais essa vibe de falar das experiências, de trazer as experiências que as mulheres vivem, provavelmente esperem e aguardem mais isso nessa temporada, então vai ser um pouquinho diferente, né. E também, assim, eu como leitora, né, tipo, eu tenho que dizer que, honestamente, achei muito mais fácil. Porque eu ainda não li, né, o segundo volume. A Isa já leu, eu tô na primeira vez, eu tô começando agora.
E eu achei, tipo, por mais que esse capítulo seja bem longo, eu achei bem tranquilo de ler ele, na verdade. Passa muito rápido, assim, verdade. sabe? Tipo, você vai lendo, e é muito de boa de entender, ainda mais como mulher, porque você vai identificando as suas experiências, você vai pensando, né? sim, me identifico. E quando eu li isso da primeira vez, eu também pensei, eu fiquei tipo, nossa, o primeiro eu demorei tanto tempo mais pra, tipo, passar dos primeiros 3 capítulos, enquanto o segundo a leitura fluiu muito mais fácil. Pois assim. Então... Eu sei que pode assustar um pouco, pelo menos na versão física, ele tem, tipo, 550 páginas. Ele é bem maior que o outro. Ele é bem maior e ele é bem bíblia, assim, bem gigante. Mas, sério, gente, eu li essas... Na versão física, esse primeiro capítulo tem 75 páginas e eu li, tipo, muito tranquilamente, assim. Muito mais tranquilo do que, tipo, sei lá, 20 páginas no anterior, sabe? Do que 20 páginas, sei lá, sobre psicanálise. Exatamente. Fiquei feliz com isso, assim. Então, acho que essa temporada aí já tô bem animada. E assim, né, vai ser bem condizente também com o nome O Pessoal é Político. Afinal, a Simone, né, ela não, obviamente, ela não escreve, assim, em primeira pessoa, ela também não fala dela, mas ela escreve sobre a vida das mulheres e, ela, assim, aqui é importante sempre lembrar que ela parte de um ponto de vista bem privilegiado, afinal, ela era uma mulher branca, francesa do século XX, é aquilo que a gente sempre fala, né, aqui, tipo... que não são experiências universais e, enfim, a gente pode... Inclusive, no primeiro episódio da temporada passada, a gente trouxe, né, as críticas que mulheres negras fizeram à autora e tudo mais, que são super importantes a fazer e que também não diminuem a importância do seu trabalho. Seguem sendo válidas. Seguem sendo válidas. Mas é bem importante a gente ressaltar isso porque, né, enfim, o subtítulo do livro é Experiência Vivida, e a gente sabe que a experiência vivida de mulheres, sei lá, negras ou mulheres no sul global vai ser muito diferente do que uma mulher na França, e etc, etc. Tem todo esse rolê, assim como a nossa, né, também vai ser muito diferente das ouvintes, mas é interessante ler e, enfim, ver vários fatores que ainda continuam super... atuais, infelizmente. Com certeza, é sempre válido pontuar isso, porque... E ter sempre em mente que ela não fala por todas as mulheres do mundo. Tipo, por mais que a gente possa criticar ela por exemplo, não fazer por não pontuar isso no texto, né? Tipo, não estou falando das experiências de todas as mulheres do mundo. Enfim, isso é uma crítica 100% válida, porque a gente sabe como feministas, principalmente do norte e tal, se acham, tipo... o centro do mundo e as detentoras de todo o conhecimento das experiências das mulheres, mas a gente sabe que isso rola e a gente pode fazer essa crítica a ela, mas é bom sempre lembrar disso, né? Porque o que ela vai nos descrever aqui fala muito sobre as experiências, né, de socialização feminina, mas a gente tem que lembrar que é da socialização de uma mulher branca, tanto que, por exemplo, eu e você nos identificamos bastante lendo esse primeiro capítulo. Total. Enquanto a gente sabe que uma mulher de uma classe mais baixa ou uma mulher negra pode ler isso aí e não ter se identificado tanto quanto a gente se identificou, entendeu? Pode ser que ela se identifique só em algumas partes, mas não tanto assim. E tudo bem, porque é isso, eu acho que é importante a gente lembrar que ela não tá falando por todo mundo. E não quer dizer que a análise dela seja descartável ou que seja ruim, mas sim que a gente tem que ter isso em mente, afinal é o século XXI e a gente já tem mais noção das coisas, e principalmente a gente que mora no Brasil, tipo, não faria nem sentido a gente achar que o que ela tá descrevendo é, tipo, a nossa realidade 100%, sabe? Pois é, eu sempre acho importante falar isso, porque, tipo, obviamente aqui no podcast estamos lendo esse livro, que é um clássico, né, e foi a nossa escolha por ele ser tão importante. Mas é óbvio que a gente sempre incentiva vocês a irem além, tanto aqui quanto lá no Instagram, tipo, a gente sempre fala de outras autoras, a gente sempre indica. A questão é que aqui a gente está se aprofundando, né, no trabalho da Simone, porque, de fato, ele é a base para muitos trabalhos que vieram depois. Mas, claro, né, gente, se vocês quiserem outras indicações e tudo mais, sempre tem lá no Instagram, a gente sempre vai estar aqui, né, querendo abrir os olhos de vocês para outras leituras e tudo mais. É que também não dá pra falar de todos os livros do mundo. Exato, ao mesmo tempo, né? Inclusive, a gente sempre faz sorteios de livros, né? Se vocês não sabem, todo mês tem um sorteio de um livro lá para as nossas apoiadoras. A gente tá sempre recomendando com vídeos no IGTV. Enfim, há uma variedade de livros feministas aí no mundo que você pode ler para ganhar para ter uma noção maior, assim, do panorama mais amplo sobre a teoria feminista e as experiências das mulheres ao redor do mundo e de outras classes, de outras raças, etc. Então, vamos entrar no tópico desse primeiro capítulo, né? Que, como a gente disse,
a Simone vai começar a falar agora das experiências das mulheres, e ela faz isso em ordem cronológica. Então, ordem cronológica eu digo da vida das mulheres mesmo. Então, o capítulo 1 é sobre a infância, ela vai trazer cada uma das etapas, assim, né, da vida das mulheres. Então, ela vai passar o capítulo primeiro, né, todo, discorrendo sobre como é a infância para as meninas, sobre como essa socialização ocorre durante, né, essa época da infância, e aonde começam as diferenças entre as meninas e os meninos, nesse sentido, né. E é bem interessante, porque é um capítulo super longo, como você falou, tem umas 65 páginas, 70, sei lá, mas é bem legal, porque ela vai falando sobre as várias questões das vidas das meninas e vai explorando essa temática da socialização que ocorre na infância, daquele jeito bem Simone de Beauvoir, existencialista, de explicar as coisas, é claro. Então ela começa falando que enquanto são crianças, né, os meninos e as meninas são iguais. Depois é que eles vão sentir mais diferenças, tipo crianças, bebês, assim, né, bem novos. No início, tá ali, é tudo igual, né, volta da maternidade, enfim, claro que tem todo o rolê de vestir de cores e não sei o que lá, mas as experiências são bem iguais. Mas aos poucos, eles vão tendo experiências mais diferentes, né. Mas, como sempre, a Simone vai pontuar que essas diferenças não vêm por conta da biologia ser diferente, mas sim porque a sociedade enxerga essas biologias, esses corpos, de formas bem diferentes. Lendo esse capítulo, assim, já começa do fato que, por exemplo, quando ela fala dessas diferenciações, né, entre os meninos e as meninas, desde muito criança, eu e a Isabela, a gente tem uma experiência que é bem específica, que eu costumo brincar, assim, quando eu tô falando com as minhas amigas feministas, principalmente sobre separatismo, assim, de homens, que a gente meio que teve uma infância separatista sem querer, assim, né? O que basicamente significa que a gente não tinha muito contato com homens ao longo da nossa infância, tipo... Porque a gente cresceu, a gente só tem uma irmã mais velha, né? E a gente cresceu com a nossa mãe. Então, assim, tinha o pai, mas assim, eles são separados. Então, de convivência convivência mesmo. Presente, assim, e por parte de mãe, a nossa família só tem mulheres. Por parte de pai, até tem primos, mas também não eram tão próximos, né? Quando a gente era criança, criancinha mesmo, eu tô falando infância, né? Então, realmente era uma bolha de mulheres, sabe? Tipo, amigas, a gente também só tinha meninas e tudo mais. Isso significa que essas diferenças, né, entre meninos e meninas, que as pessoas às vezes notam bem cedo, tipo, como o pai trata o irmão e tudo mais, a gente não tinha. Então isso é muito engraçado pensar, porque a gente realmente, tipo, não sabia que eram tratados diferentes quando a gente era muito criança, sabe? Tipo, porque a gente não sabia como meninos eram tratados, né? E quando você não tem essa comparação, né? Você não questiona, tipo, nossa, por que a gente é tratado de forma diferente? Porque todo mundo é tratado igual, né? Quando você só tem irmãs. Enfim, eu imagino que seja a experiência de várias meninas, assim, mas eu acho que já torna um pouquinho peculiar nesse sentido. Porque tem muito aquela história, eu percebia que, meu irmão não precisava lavar a louça, e eu sim, não sei o que lá. E não foi o nosso caso, assim, eu costumo falar que eu vivia no mundo da fantasia, assim, porque eu acho que eu só fui perceber a diferença... na escola. Na escola, e muito depois, muito mais tarde, assim, do que seria... Mesmo na escola, quando você é bem pequenininha, você não percebe essas coisas. Tipo... Você só acha, os meninos fazem isso, a gente faz isso, mas, tipo, você não vê... Mas você não vê como uma diferença... Porque é diferente no tratamento, né? A Simone vai falar muito da questão também, tipo, dos pais, do afeto que os pais dão diferente, que às vezes o homem, por exemplo, vai dar muito mais afeto e atenção pro menino, tá ligado? E daí tem essa questão da competição, de não entender por que você não é tratada como seu irmão. E isso é curioso, né? Quando você não tem isso, assim. Isso é bem doido, assim, né? Se a gente parar pra pensar. Porque realmente eu já ouvi várias meninas, assim, várias mulheres, né? Hoje, falando que, eu percebia quando eu era mais nova, que, por exemplo, meu irmão tinha mais liberdade do que eu, meu irmão podia levar namoradas e eu não podia, tipo, esse tipo de coisa. E a gente nunca teve essa experiência, né? Exato. E é isso, a gente só viveu com a nossa outra irmã e a nossa mãe, e a nossa família por parte de mãe, como a Letícia falou também, é só uma tia e 3 primas, então é realmente bem feminina. Tipo, esse rolê de Natal, eu lembro até de ver as mulheres falando, na sua casa, tipo, se não tivesse mulheres, teria ceia de Natal. Eu fiquei tipo,
Se não tivesse mulheres, assim, da parte de mãe, né? É. Só teria, tipo, só tinha nosso avô, né? Que já exatamente. faleceu hoje em dia. Mas que era o único homem, literalmente o único homem da casa. Até porque a tia também era divorciada, então, tipo... então... realmente eram isso. só mulheres, Um assim. sonho, alguns diriam. Alguns diriam, né? Enfim, aí a Simone, ela vai falar, então, sobre como nos primeiros anos de vida não há diferença, né, entre as atitudes de meninos e meninas. Mas aos poucos isso vai mudando. Na página 11 ela diz: não há, durante os 3 ou 4 primeiros anos, diferenças entre as atitudes das meninas e a dos meninos. Tentam todos perpetuar o estado feliz que precedeu a desmama. Neles, como nelas, deparamos com condutas de sedução e de parada. Eles desejam tanto quanto elas agradar, provocar sorrisos e ser admirados. Pois é, essa parte eu fiquei pensando, né, quando ela fala que nos primeiros anos não tem diferença. Aí eu lembrei do rolê do chá de revelação, que, tipo, véi, a criança nem nasceu ainda, tá ligado? Nossa, sim. E vai levar anos pra ela, tipo, realmente começar a se diferenciar. E quando ela se diferenciar é por causa da sociedade. E daí, tipo, cara, a sociedade já tá ali impondo os estereótipos de gênero. O bebê nem nasceu ainda, tipo... Bizarro, velho. É muito bizarro, sabe? Tipo, quanto que a gente noia em cima disso, né? Sim, acho que... Como adultos. Muito do que ela fala nesse capítulo, na verdade, vai ser sobre o quanto os adultos impõem sobre as crianças, sabe? Tipo, não só impõem, mas, tipo, projetam, sabe? As vontades deles, os desejos deles. Enfim, muitas coisas que os adultos meio que projetam e aí ensinam as crianças que não teria nada a ver com uma coisa que, tipo, a criança pensaria. Enfim, vocês vão ver, ela fala bastante sobre isso. Mas é muito doido pensar, realmente, tipo, o bebê tá na barriga da mãe, velho. E as pessoas já estão... menino ou menina, azul ou rosa, não sei o que lá, já estão impondo um monte de... Nossa, e aquelas roupinhas de criança que às vezes tem, tipo, super bizarras, assim, tipo, eu vou ser, sei lá, super namoradeira, o garanhão, não sei o que lá. Mas então, outra coisa que eu pensei agora também lendo essa parte... foi que ela fala que até os 3 ou 4 anos não tem muita diferença, né, nas atitudes. E aí é sempre bom ressaltar que esse livro é bem antigo, né, gente? É dos anos 40. Eu não sei se isso ainda é verdade. Na questão do desenvolvimento das crianças. E só um adendo aqui que a gente não tem contato com crianças. Eu ia falar esse disclaimer. Esse disclaimer, tipo, a gente não tem contato com crianças, a gente não sabe dessas coisas. Então, talvez ela esteja errada, assim, no quesito da idade, porque eu não sei até quando que começam mais as diferenciações hoje em dia. Até porque o mundo, né, tá mais assim... Hoje em dia, crianças de 13 anos parece ter Exato, tem mais, eu sinto que sabe? no passado era mais... Tipo, hoje em dia é mais cedo. Eu mas, também enfim, acho. É a minha percepção, porque como eu falei, na barriga já tem a porra do chá de revelação, nessa né? época acho que não tinha. Ou só não tinha o YouTube pra gente saber que também tinha. Porque a questão dos brinquedos, né? As pessoas falam bastante que no passado os brinquedos... Enfim, de novo, gente, realmente a gente não tem todo conhecimento, porque a última vez que eu convivi com uma criança, eu era uma criança. Exato. Então, mas é isso que a Simone fala. E é uma suposição nossa. uma Pode ser suposição que ela nossa. esteja um pouco desatualizada nessa questão da idade, mas sempre bom lembrar que o livro é dos anos 40, então faz tempo. Sim. E curiosamente, né, a Simone, ela fala que quando começam a aparecer as diferenças, as meninas, no início, elas parecem ser, tipo, meio privilegiadas em relação aos meninos, o que, de certa forma, eu parei pra pensar, assim, faz sentido, porque, tipo, se você for pensar que, por exemplo, quando a gente começa, como sociedade, né, a reprimir as coisas do menino, que são características de criança, tipo, chorar, enfim, querer beijar a mãe, abraçar a mãe. Afeto. Afeto, né, afeto, realmente. Demonstrar afeto. A menina ainda pode, né, o menino, entre aspas, vai começar a ficar, não, você é homem, para de chorar, não sei o que lá. Então, de certa forma, realmente, tipo, considerando que a menina pode ser criança por mais tempo, né, porque os meninos, eles vão meio que aos poucos recusando, tipo, os beijos, as carícias, enquanto as meninas ainda podem expressar esse afeto dessa forma, e ainda aceitam receber todo esse carinho. E os meninos, eles vão aos poucos também deixando de poder chorar e tudo mais, isso que eu falei. Porque, né, começa aí o rolê, seja homem, enfim, exigir. Eu acho que no começo, pelo menos na infância, bem no comecinho, os meninos, tipo, exige-se uma independência talvez um pouco maior afetiva, né? Em relação, pelo menos afetiva, né? Em relação às meninas. Então, as meninas podem ainda se sentir mais valorizadas e, tipo, de boas nesse sentido, sabe? Então, na página 13, né, a Simone vai falar sobre isso. Persuadem a criança de que é por causa da superioridade dos meninos que exigem mais dela, para encorajá-la no caminho difícil que é seu.
insuflam-lhe o orgulho da virilidade. Essa noção abstrata reveste para ele um aspecto concreto. Encarna-se no pênis, não é espontaneamente que sente orgulho de seu pequeno sexo indolente. Sente-o através da atitude que o cercam. Foi isso que eu tinha falado antes, né, de como os adultos projetam as coisas nas crianças, tipo, isso é muito doido, né? Já mostra o quanto a nossa sociedade é falocêntrica, então... Não, gente, falar de buceta nunca vai ser a mesma coisa que falar de pinto. Eu acho importante ressaltar isso aqui, já que a gente começou o ano de 2021 aí com uma polêmica bem tosca sobre esse assunto. Então, sobre uma certa arte. Se vocês não sabem do que a gente tá falando, nem queiram considerem-se sortudos. Nem queiram saber, nem estejam no Twitter também, porque é lá que começam todas essas coisas, enfim. Mas é interessante porque... Começa e acaba, né? Só fica lá mesmo. É interessante porque a Simone vai dizer que esse privilégio dado ao menino e esse sentimento de superioridade, na verdade, vem como uma compensação que os adultos inventam pra amenizar essa separação do menino com a mãe. Porque como a Letícia falou antes, que no início as meninas parecem mais privilegiadas, e logo esse jogo, né, muda, inverte aí, obviamente. E é ele que, obviamente, passa a se mostrar como privilegiado, e aí ela vai dizer que justamente por conta dele perder esse afeto que ele antes podia demonstrar e não pode mais, ou o rolê de chorar, por exemplo, né, criança... de novo, a gente não tem muito contato com criança, mas pelo que eu lembro, caía muito no chão, ralava o joelho, etc. Sim. Pelo que eu lembro, a gente fazia muito isso. E aí os meninos já rola muito de, não pode chorar, seja macho, etc. E pra compensar isso, eles meio que começam a colocar todo esse valor no pênis dele, mostrar que ele é muito importante por ter um pênis. E, véi, olha como isso é bizarro, sabe? Como se fosse, tipo... Agora os meninos não podem mais chorar ou demonstrar afeto, mas tudo bem, porque eles aprendem que são os maiorais. Tem um pênis. Porque eles têm um pênis. Olha que incrível. Vamos colocar nossas noções falocêntricas na cabeça da criança desde pequena. E é muito bizarra essa valorização, né? Porque, tipo, a criança nem sabe direito pra que serve. Exato. Tipo, ela nem tem a noção de que não. É tipo, uma coisa sexual, sabe? É nojento também como as pessoas hipersexualizam as crianças, sabe? Super. Desde total. pequena. Aquele tipo... rolê de, essa aí vai dar trabalho pro papai, esse aí vai ser o garanhão, e o menino, tipo, tem poucos anos, assim. Ou aquele rolê de, tipo, são criancinhas de, tipo, 3 anos e já ficam, os namoradinhos. Namoradinha. Gente, não. Enfim, não. Horrível, Criança horrível. não namora, gente. Mas, enfim. E, de novo, ela vai bater na tecla do que ela já disse lá no capítulo da psicanálise, né, do primeiro volume, sobre a inveja do pênis que a menina sente. Porque não é, na verdade, uma inveja do pênis em si, mas sim dos privilégios dados aos meninos por conta do seu órgão genital. Quando ela é pequena, a menina muitas vezes percebe que o menino tem um pênis, mas ela não sente inveja disso, tipo... Ela não entende, tipo, nossa, isso é algo que falta em mim. Ela só acha que, tipo, é uma parte do corpo que ele tem e eu não tenho. Não necessariamente isso precisaria ser um problema, entendeu? Mas aí ela vai percebendo as diferenças, por exemplo, na forma de urinar, que eles têm mais controle, que eles urinam em pé, enfim. Eles podem fazer isso, né, em pé. E isso mostra uma dominância, enquanto elas têm que se agachar. Afinal, o menino pode mexer no pênis também, pode manipulá-lo pra urinar e pode ir descobrindo as sensações, enquanto as meninas aprendem que, né, não podem tocar nas suas partes íntimas. Já começa a falar, isso não é de menina, fecha as pernas. Vira uma coisa de vergonha, né? A questão do xixi que ela fala, porque, tipo, tem que sentar, ou tem que se agachar, ou tem que não sei o que lá. Então vira uma coisa bem vergonhosa. Enquanto assim, gente, vamos combinar, sério, não tem nada... Eu acho muito ridículo. Eu entendo que é pela questão da sociedade e tal, mas que coisa bizarra a gente considerar uma coisa, tipo, super uau, que masculino o fato do cara poder mijar de pé. Sim, os meninos... Que poderoso. Os meninos ficarem competindo quem mija mais longe, sabe? Tipo... Eu nunca vou entender isso porque é uma coisa muito idiota. Tipo, bem idiota. Praticamente falando, ok, é prático, mas ao mesmo tempo é tipo, se você limpa seu próprio banheiro, você sabe que, tipo, é bem melhor fazer xixi sentado, tá ligado? Concordo. Independente do seu sexo, independente da genitália que você tem, é melhor você fazer xixi sentado. A não ser que você esteja na rua, mas ainda na rua... Só que meninos e homens geralmente não limpam seu próprio banheiro. Exatamente, tem isso. Falando como uma pessoa que já foi em muitos carnavais, que já esteve muito bêbada na rua, gente, você dá um jeito. Tipo, as pessoas falam como se fosse, porque homem pode mijar em qualquer lugar. Mulheres também. Não é nada demais. E esse é o último... Mas a última coisa que eu vou falar sobre mijar nesse episódio, mas eu gostaria de ressaltar aqui. Mas é isso. É bizarro mesmo, mas, enfim...
É bizarro como isso se torna, né, uma fonte de orgulho pro menino, assim. É. Mas é muito essa questão falocêntrica mesmo, que colocam na cabeça dele. Aí por isso que o mijo também se torna... Ai, Sei lá, é uma bizarro. lombra. E por isso mesmo a Simone ela vai criticar de novo o Freud, né, e os outros psicanalistas que acham que basta só a menina ver o pênis para sentir inveja dele, né? Porque eu lembro que ela fala também no capítulo da psicanálise que é só tipo, a menina vê o pênis e já sente o complexo de castração. Não é bem assim, né? E aí na página 19 ela diz: a menina não vê a princípio uma punição na castração. Para que esta assuma um caráter de frustração, é preciso que a menina já se ache, por alguma razão qualquer, descontente com sua situação. Como justamente observa H. Deutsch, um acontecimento exterior, como a visão de um pênis, não poderia comandar um desenvolvimento interno. A visão do órgão masculino pode ter um efeito traumático, diz ela, mas somente com a condição de que tenha procedido uma série de experiências anteriores suscetíveis de provocar esse efeito. A menina projetará sua insatisfação no órgão masculino se sentir, por exemplo, incapaz de realizar seus desejos de masturbação ou exibição, se seus pais reprimirem seu onanismo, se ela tiver a impressão de ser menos querida, menos estimada do que os seus irmãos. Ou seja, né, não quer dizer que o fato de não ter um pênis seja insignificante pra menina. Tipo, claro que isso causa um impacto, mas o que a Simone vai ressaltar é que não é que a menina tenha inveja exatamente do pênis, mas sim do fato de que os meninos têm privilégios, principalmente pelo fato do órgão sexual dele ser externo, né? Então, ele pode ser pegado, pode ser manipulado, e tá fora do corpo dele, né? Exatamente, tipo, é um anexo do corpo dele, mas tá pra fora. Enquanto pra menina tudo é meio estranho, meio nebuloso, porque ela tem medo, tá tudo no seu interior, sabe? É tudo interno. Então, ela não sabe bem o que acontece dentro dela, como é a estrutura dos seus órgãos sexuais, como que eles funcionam. Ela não tem essa noção de que ela pode pegar ele, manipular, entendeu? E daí, claro que também a gente vai entrar, óbvio que não é só porque é interno, porque a sociedade já falou falocêntrica e misógina, porque assim, né, não, enfim, a gente poderia conhecer e é isso, né, porque, tipo, uma coisa é quando você é criança, mas assim, a grande maioria, eu não vou ter dados, mas assim, é muito comum as mulheres passarem a vida inteira sem, né, se tocarem ou sem conhecerem, sem olharem, sem colocarem um espelho pra olhar e etc. Isso é muito triste, né, tipo, e não é a justificativa de, é interno, então é por isso que a gente não conhece, é porque toda a sociedade nos fala que é errado, que é vergonhoso, que é feio, que é fedido, que você não pode pôr a mão, então... Mas o que eu acho interessante dessa parte de ser interno ou ser externo é que a Simone vai falar que pelo fato também de ser meio que externo, assim, no corpo do menino, é que o pênis se torna um alter ego dele. E aí eu acho isso muito engraçado, porque todo mundo sabe tem desse esse rolê do nome, de dar um nome, etc. E aí meio... tem saco a cabeça de baixo e tal, e aí se torna uma coisa tipo, e o fulano e o fulaninho, sabe? O nome não, tô falando. Eu fiquei lembrando no How to Lose a Man, como perder um homem em 10 dias, que ela dá o nome de, tipo, como é que é? Mrs. Princess, não sei o que lá, tipo, ela dá um nome ridículo, assim, super feminino idiota, tipo, pra zoar o cara. E aí ele fica tipo, não, pênis não pode se chamar assim. Tipo, enfim, assim, não é contra dar um nome, né? O problema é o nome que se deu, assim, é muito engraçado. E aí esse rolê é que, tipo, o pênis se torna um símbolo, né, da autonomia, da transcendência e do poder do menino e daí do homem depois, né? Tipo, ele compara o tamanho com os amigos, né? Vai lá com os brothers, fica fazer umas brotheragens, vê quem tem maior, brinca de quem urina mais longe, mais forte, essas coisas. Enquanto a mulher, ela tem isso que tá dentro do corpo dela, né? Ela não é uma coisa que ela pode se alienar, como diz a Simone. Tipo, ele pode se alienar no pênis dele, porque ele vê. Então ele, tipo, pode... e esse é um mini eu, entendeu? Ele pode se alienar. Por mais... Véi, a gente tá falando muito pênis nesse episódio, mas enfim. Não é que nem o YouTube. Ainda bem que nem tem monetização. Meu Deus, se a gente tivesse que criar uma outra palavra ia ficar muito ridículo, mas enfim. E aí é bem engraçado, porque a Simone vai falar que pra menina, olha a comparação que ela faz, né? Eu achei até engraçada essa comparação, enfim. Que pra menina, no que ela se aliena é na boneca dela, enquanto o menino se aliena no pênis. Então eu fiquei tipo, que engraçado, mas realmente ele brinca com o pênis, ela brinca com a boneca, entendeu? Tá aí uma comparação que você não esperava ouvir em nenhum lugar. Ou em nenhum lugar, nunca. Pega essa lombra, pega essa pira aí.
Porque, cara, essa comparação é interessante, de certa forma. Porque pode parecer bem estranho, mas é tipo, se a gente parar pra pensar, né, nessa questão que a Isabela falou, que, eles brincam com o pênis e a menina brinca com a boneca, e como a Simone vai dizer, as meninas passam, então, a enxergar em si mesmas, enxergar a si mesmas como bonecas. Ou seja, elas são coisas passivas que ficam ali inertes, né, e daí tem também a questão de tem que ser bonita, tem que agradar, enfim. Todo esse rolê que seria, tipo, o princípio da nossa objetificação. Igual eu falei do mini eu que vira o pênis dele, é tipo ela, a mini eu vira, tipo, a sua boneca. Só que a diferença é que, tipo, forma. O pênis tem o poder, né? Exato. Tipo, ele faz a ação, enquanto, tipo, eu sou a boneca e a boneca fica ali passiva. Exato. A menina se veria, então, como uma boneca, né, submissa, que depende dos outros, que é passiva e que tem que ser bonita, obviamente. Claro. E aí ela vai desenvolvendo essa passividade, vai pensando nela mesma dessa forma, e por isso mesmo ela vai dizer que é mais comum para as meninas se tornarem mais narcisistas. Achei isso interessante. Porque a gente sabe que existe o estereótipo da mulher narcisista, e inclusive ser narcisista, ou pelo menos reconhecer a sua beleza, é uma das coisas que são mais julgadas, né, na sociedade. Tipo, ela se acha exatamente, narcisista. Porque a menina nunca, né, pode se achar bonita. Mas a gente é muito mais levada a se achar bonita e a ter esse narcisismo, porque a gente considera, tipo, a gente valoriza essa beleza, tipo... Muito mais, Muito mais, né? Tipo, sim. Você precisa disso. E isso não é imposto na socialização pros meninos, geralmente, sabe? Isso é bem interessante. Eles não se enxergam dessa forma. Mas eu acho engraçado, porque fala dessa questão de narcisismo, e se a gente parar pra pensar essa obsessão deles com o próprio pau, na verdade é meio, né, narcisista. Total, não, só que a gente não considera homens com esse estereótipo de, ele é narcisista, né? Só as mulheres. Por que será? 100%. As mulheres tiram um monte de selfie, mas os caras tiram um monte de foto do pau. Exato, e ainda manda pra pessoas desconhecidas na internet que não pediram. E ainda feia, porque parece que nasce com um gene que não sabe tirar nude. É verdade. Então, homem não sabe tirar nude, e aí... No geral, assim. No geral, não quero que venha um homem na nossa DM falar, não, eu sei sim. Não, gente, só aceitem. Só aceitem. Isso não tá pra discussão, assim, not up to debate, assim. Enfim, né, e o pênis vai se tornar, então, pra eles um símbolo de virilidade, masculinidade. E eles vão aprendendo através da educação na família, na escola, na sociedade no geral, que ter um pau é um super privilégio, afinal, enfim... É um privilégio. Que eles vão sendo tratados, eles vão internalizando isso, né? Que é porque eles têm um pau, tipo, e não necessariamente porque a sociedade é dominada por eles, mas porque isso é o natural. E da mesma forma que a passividade é um traço que vai sendo imposto pra menina, né? Esse orgulho falocêntrico também vai sendo ensinado pro menino. Então, na página 22, a Simone vai dizer... É fazendo que ele se faz ser, num só movimento. Ao contrário, na mulher há, no início, um conflito entre sua existência autônoma e seu ser outro. Ensinam-lhe que para agradar é preciso procurar agradar, fazer-se objeto. Ela deve, portanto, renunciar à sua autonomia. Tratam-na como uma boneca viva e recusam-lhe a liberdade. Fecha-se assim um círculo vicioso. Pois quanto menos exercer sua liberdade para compreender, aprender e descobrir o mundo que a cerca, menos encontrará nele recursos e menos ousará afirmar-se como sujeito. Se a encorajassem a isso, ela poderia manifestar a mesma exuberância viva e a mesma curiosidade, o mesmo espírito de iniciativa e a mesma ousadia que o menino. Isso é muito triste, né? Essa frase. Exato, tipo, essa frase, esse finzinho. Assim, tipo, porque é muito isso, a gente vai minando, né? Essa curiosidade, enfim, essa vivência. Tipo... com a socialização feminina, com a imposição da feminilidade. Tanto que é como ela vai mostrando, né? Que progressivamente vai se tornando mais diferente dos meninos das meninas. Tipo, se no início eles começam quase iguais, quase eu digo, né? Porque ainda tem chá de revelação e furar as orelhas e etc. Mas começam quase iguais, vai ficando cada vez pior, né? Com o passar da idade, assim. E é bem triste mesmo. Enfim, aí ela explica direitinho, né? Como funciona essa socialização. Porque às vezes a gente acha que, vou criar meus filhos diferente, então eles não vão internalizar essas ideias.
O que, óbvio, é muito importante, não estou falando que não é. É claro que é importante ensinar isso pro seu filho ou sua filha, ou seu irmão mais novo, seu sobrinho, qualquer criança. É pai, mãe, ou enfim, tá ouvindo isso, ou enfim, irmã mais velha, etc. E você faz esse trabalho, continue. É importante. É muito importante. Obviamente. Mas o foda é que não é tão simples assim, né? A gente sabe que as crianças vão aprendendo com tudo, na escola, com os amiguinhos, com os professores, na mídia, tudo vai transmitindo. Com o Felipe Hoje Neto, em dia com com o Felipe Neto, hoje em dia com a internet, entendeu? Não é tão simples quanto, ensinei isso pro meu filho, ele vai achar isso e ponto final. Pois Nunca foi, mas hoje em dia tá pior, eu acho. E nesse momento acho importante a gente dar aquele lembrete especial, né, pros ouvintes. Não culpem as mães pelas atitudes dos filhos, gente. Por favor. Como se fosse uma coisa, tipo, super direta. Tipo, essa criança, enfim, reproduziu, né, misoginia, ou enfim, falou uma merda, e daí é culpa da mulher, tá ligado? Porque, sério, eu já vi até gente, tipo, gente progressista mesmo, gente que se diz feminista, achando que, tipo, culpar a mãe e, enfim, falar merda da mãe vai levar em algum lugar, e, gente, não, sabe? É uma sociedade inteira que cria as crianças, no geral, né? Tipo... É porque as crianças, é aquilo, né? O peso da criação é sempre nos ombros das mães, mas quem cria a criança é a sociedade inteira. É todo mundo que tá ao redor dessa criança, sabe? Por isso que é tão impactante, assim, também, tipo... o fato de quem você coloca na vida da sua criança, sabe? Eu acho que é muito importante, e a mensagem que essas pessoas estão passando. Mas é isso, a mãe não tem controle de tudo, nem a mãe, nem o pai, nem qualquer pessoa que crie. Tem controle de tudo. Seria muito privilégio, né? Conseguir ter esse controle. Eu acho que só se você realmente viver numa bolha. Vou criar meu filho numa bolha. Mas aí também o problema é que se ele não aprender a lidar com a... Enfim, né? Vai aprender... Em algum momento essa criança vai estar na sociedade. Então vai aprender tudo. E aí a Simone até diz, né? Que algumas meninas que são criadas pelos pais... por exemplo, né, ou enfim, mais por figuras masculinas, porque a gente sabe que é bem raro, enfim, tem características mais viris, digamos assim, mas que logo elas são ridicularizadas pelo resto da sociedade, então elas vão internalizando a feminilidade de qualquer forma, né, então, por mais que o pai tenha ensinado ela a ser mais como um menino, aos poucos, sei lá, ela vai pra escolinha e ela aprende que isso é ridículo, porque essa não é a posição dela, né, de se portar dessa forma, então ela já tem que mudar, porque ela sofre bullying, sofre não sei o que lá. E isso a gente lembra muito, sei lá, dos menininhos da nossa escola, tipo, que gostavam de brincar de alguma coisa de menina, aí sofriam bullying, eram ridicularizados, sempre rola, né, gente? Então, é claro que é muito importante você criar seus filhos com esses valores, né, indo contra os estereótipos de gênero, mas quando eles vão crescendo e vão se integrando na sociedade, na escola, com os amigos, em vários círculos sociais, né, que a criança vai tendo, é óbvio que eles vão recebendo essas ideias hegemônicas, né, de gênero presente na sociedade, então vai ficando cada dia mais difícil. E total respeito às mulheres. As mulheres que estão aí tentando e lutando pra fazer isso. Para melhorar isso, enfim, tentando ao máximo, tipo, desconstruir isso e mostrar que o que tá errado tá na sociedade, né, e não na criação delas de casa com seus filhos, então é isso, galera. Exato, ninguém aqui tá culpando mães ou falando, nem tentem, não sei o que lá, a gente acha bem foda as mães que criam seus filhos com uma proposta diferente, que conseguem, que se esforçam pra isso, mães e pais, né, alguns que existem aí. Enfim, e aí além disso ela ressalta que tanto os meninos quanto as meninas são normalmente criados pela mãe na infância, claro, com mais frequência, mas a mãe, ela respeita, digamos assim, a virilidade do menino, enquanto força a menina sempre a se integrar no mundo feminino, né, a incorporar a feminilidade. A mãe geralmente é quem ensina ela a usar maquiagem, se depilar, enfim, vai ensinando pra ela como uma mulher deve ser, né? É um negócio meio ritualístico, né? Tipo, primeiro você vê sua mãe fazendo e daí você vai querendo fazer também. Ou, eu quero usar as joias dela, os vestidos dela. Sim. Enfim. Não, e é bem foda, assim, a relação da menina com a mãe costuma ser bem conturbada. Geralmente a mãe projeta na filha seus desejos, impõe ainda mais a feminilidade, porque afinal de contas ela quer que a filha seja aceita pela sociedade e ela sabe como é não ser por conta de algum problema de não seguir estritamente a feminilidade. E eu acho isso bem difícil, assim, porque é complicado. Tipo, eu vi um tweet esses dias que a pessoa falava que o primeiro hater de toda menina é sua própria mãe, e aí eu fiquei tipo... verdade, eu fiquei refletindo sobre isso, porque na maioria das vezes, de novo, não vamos generalizar, né? A gente sabe que tem mãe que não quer agir dessa forma e tenta ativamente criar sua filha de uma forma diferente,
mas na maioria das vezes, principalmente com as mães das gerações mais antigas, as mães realmente elas costumam ser bem cruéis, assim, com relação principalmente à aparência, a criticar a filha, a ser muito mais crítica, assim, a impor a feminilidade de uma forma bem mais escrota. É porque também é um reflexo do que elas sofrem, tipo, do que elas são... elas também estão sofrendo nessa sociedade, então... E dentro desse relacionamento também, muitas vezes, né? Tipo... E isso vem muito da socialização dela também, né, da mãe, porque ela também acredita que é papel dela transmitir essas coisas, ensinar essas coisas da feminilidade pra sua filha, né? Então ela é bem mais cruel quando a filha não segue esses passos, tipo, seja na feminilidade estética, assim, tipo, de ter cabelo longo, se depilar, etc, etc. Seja, sei lá, porque a filha não quer se casar, ou a filha, né, é lésbica ou bi. Às vezes tem mãe que é mais surtada com isso do que pai, por exemplo. E também porque a gente volta pra aquela questão da sociedade sempre culpar a mãe, né? Então qualquer desvio dentro da norma vai da ser culpa sociedade, dela, vai ser lido como culpa seja dela. de sexualidade, de comportamento, de aparência, vai ser lido como culpa da mãe. Ah, essa mãe não criou direito, sabe? Essa mãe que, enfim, não cumpriu o seu papel. E, enfim, a gente já falou bastante, né, sobre isso. E tem um episódio muito bom que a gente vai indicar aqui pra vocês irem ouvir, que é do podcast da Manuela Xavier, que é o Alcateia Psicanalítica, eu acho. Que ela aborda, e junto com a Jéssica Miranda, e elas falam sobre essa questão da relação entre a mãe e a filha, como costuma ser complicada, e a questão, tipo, de como esse relacionamento pode ser bem abusivo e tudo mais. Enfim, eu recomendo, é muito, muito foda, porque, né, as duas são maravilhosas e a gente admira muito elas. E elas falam bastante sobre essa necessidade que a gente tem de querer a aprovação da mãe, né? Porque mesmo quando a gente escolhe um caminho diferente, um outro caminho, tipo, um outro tipo de vida, enfim, ainda é muito complicado, porque parece que as nossas mães sempre levam isso pro pessoal, né? Tipo, se você não vai pro lado que elas queriam que você fosse. E é isso, né? Eu e a Isa, a gente tem, tipo, várias histórias que a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas, enfim, brigas, né, com mães, porque eu acho que todas as mulheres que começam a desvencilhar um pouquinho do caminho da feminilidade, seja de forma, enfim, da sua forma, seja, enfim, escolhendo, sei lá, um emprego que não é tanto de mulher, seja não se depilando, seja cortando o cabelo curto, seja se relacionando com outra mulher, enfim, tudo que sai do eixo ali, né, do estereótipo que as mães esperam pra gente, elas sentem como se elas tivessem falhado dentro desse relacionamento. Então é muito complexo, assim. Porque é isso, né? Tipo, a sociedade patriarcal coloca esse peso em cima da mulher, né? Dela passar a própria opressão dela pra sua filha. Enfim, isso é muito bad, se você para pra pensar. Muito foda. É bem bad. Como a Letícia falou, temos experiências pra, enfim, várias. Com nossa mãe, que também envolve isso. E eu acho que qualquer pessoa que questiona tem esse embate com a mãe, né? Qualquer mulher. A não ser que tenha uma mãe muito diferentona. Muito cabeça aberta, muito, sei lá, uma mãe que já é feminista ou algo do tipo. Mas mesmo assim, amiga, que eu já ouvi falando que tem mãe feminista e mesmo assim treta com ela com, tipo, aparência, esse tipo de coisa, sabe? É diferente, né? Uma coisa é a teoria, outra coisa é... Sim, é bem, bem complexo. E, claro, né, a gente não pode falar de socialização, né, sobre a feminilidade, a socialização das meninas, sem comentar, obviamente, sobre a maternidade compulsória, já que estamos falando de mães, que é expressa principalmente, né, nessa parte aí da infância, nessa época da infância, principalmente no fato das meninas sempre brincarem com bonecas e tratarem as bonecas como se fossem suas filhas, né? Bonecas assustadoras, gente. Meu Deus. Eu acho também. Eu acho muito creepy, velho. Nossa, eu ia ficar com medo de dormir aquela Baby Reborn. Se eu tivesse uma filha. Aquela Baby Reborn, assim, que é tipo... Enfim. Bonecas, velho, bonecas são creepies, mas a gente sabe que as meninas brincam com elas e que elas, velho, é muito bizarro. Elas realmente agem como se fosse a mãe da boneca. E é uma criança segurando uma boneca Exato, que é pra ser um bebê. Que é pra ser um bebê. Então, tipo, gente, da onde, como? Da onde que criaram isso, tá ligado? Tipo, esse tipo de brinquedo. Eu lembro que eu não gostava desse tipo de boneca, tipo, bebê. É porque a gente gostava de A gente gostava de, tipo, Barbie, coisa assim, que é mais, que é mais, tipo, eu me via na Barbie, entendeu? Mas eu não via como se fosse, tipo, a Barbie é minha filha. Mas muitas vezes as meninas vêm, principalmente nesses bebês, claro, né? Elas vão aprendendo e sendo condicionadas a fazer as coisas de mãe, né? Porque elas têm que cuidar. Muitas vezes, né? Obviamente também na vida real, não só na brincadeira com a boneca. Muitas vezes, além de brincar de ser mãe, né? A menina, ela tem que cuidar da casa desde pequena.
Afinal, elas veem que o cuidado com as crianças e com a casa é feito pela mãe dela. Então, ela vai sendo ensinada que, já que a minha mãe faz, eu tenho que fazer também. Isso é bem lógico, né? É bem copiar o que a minha mãe tá fazendo. E por isso mesmo elas vão mostrar um interesse maior em aprender sobre a procriação também, que eu achei interessante que a Simone comenta, que eu não tinha parado pra pensar nisso. Porque quando você percebe que é dentro do seu corpo, né, tipo, cara, como é que é isso? Como é que acontece? O bebezinho sai da mamãe. E depois, porque não existe a possibilidade, tipo, dentro da nossa cabeça, não é tipo, pode acontecer no seu corpo, vai acontecer no seu corpo. Porque, claro, é maternidade compulsória, exatamente. Você vai ser mãe, não tem outra opção. Então, quando você descobre que acontece, você percebe, tipo, um dia vai acontecer comigo. Tipo, não existe a possibilidade de não acontecer comigo, tá ligado? Até porque quando você é criança e, tipo, sei lá, os poucos adultos que você conhece, que geralmente são na sua família, na grande maioria das vezes as mulheres são mães. Tipo, sim, é tipo, normal, avó, é normal. Você acha que é uma progressão normal da sua vida, que é isso que vai acontecer. E aí eu acho interessante, porque a Simone diz que embora todas as crianças, elas fiquem curiosas com o que é a procriação, tipo, da onde vêm os bebês, sabe? Isso é uma coisa bem comum das crianças perguntarem. As que ficam mais interessadas mesmo são as meninas, né? Porque... enfim, é isso. Afinal, elas sabem que é a mulher que faz isso, que tem esse poder de criar a vida. E, inclusive, ela diz que alguns meninos ficam meio ressentidos com isso, assim. Porque, tipo, eu não tenho essa capacidade, a mulher tem. Toda a menina vai ter, tem toda essa parada aí. Ou até pela Mas eu acho que... sabendo primeiro, exato. Como é que acontece. Eu acho que justamente por isso eles rejeitam também mais essa ideia de querer saber e tal. Por isso que, não tem a ver comigo, não é no meu corpo, sabe? Entra pra aquele rolê que a gente sempre zoa aqui, que os caras não sabem de nada. Sobre menstruação, sobre nada, né? É isso, aí elas brincam de ser mãe desde pequenas, elas são ensinadas que elas vão ser mães no futuro, como a Letícia falou, não tem outra opção, você vai ser. Esse é o seu destino, vai acontecer em algum momento, você sabe que vai, porque toda mulher na sua cabeça é mãe, entendeu? Enquanto isso não acontece com os meninos, né, eles não são ensinados que eles com certeza vão ser pais. E aí outra coisa que eu achei interessante também é que ela fala que, né, as meninas assumem as tarefas domésticas desde pequenas, claro, porque elas querem fazer, elas veem a mãe delas fazendo, então, vou assumir essa tarefa também, a mãe manda, né, elas fazerem, enquanto os meninos não são obrigados, na maioria das vezes. E aí rola todo o discurso sobre ela amadurece mais cedo, ela cresce mais rápido porque ela possui mais responsabilidades. Afinal, ela quer imitar, mas na verdade é porque ela quer imitar nessas tarefas que a mãe dela faz. E eu achei isso interessante porque, por exemplo, ela diz que o menino não vai querer imitar o que o pai faz, porque o que o pai faz é, tipo, sair de casa pra trabalhar. Então ele não vê isso. E ele não tá vendo. Essas tarefas de casa, elas dão um senso de responsabilidade e de importância, né? Ela vai se sentindo mais importante. Por exemplo, a criança brincar de casinha porque ela quer imitar a mãe, e isso realmente, tipo, dá um senso de, tipo, importância, e a casa é minha, e tipo, eu sou que nem a mamãe, sabe? Tipo... E aí na página 27 a Simone diz, então: a irmã mais velha, em particular, é assim a miúde associada às tarefas maternas. Por comodidade, hostilidade ou sadismo, a mãe descarrega nela boa parte de suas funções. Ela é, então, precocemente integrada no universo da seriedade. O sentido de sua importância ajudá-la a assumir sua feminilidade. Mas a gratuidade feliz, a despreocupação infantil são-lhe recusadas. Mulher antes da idade, ela conhece cedo demais os limites que essa especificação impõe ao ser humano. Chega adulta à adolescência, o que dá à sua história um caráter singular. A menina sobrecarregada de tarefas pode ser prematuramente escrava, condenada a uma existência sem alegria, mas se só lhe pedem um esforço ao seu alcance, ela experimenta o orgulho de ser eficiente, como um adulto, e regozija-se de ser solidária com as pessoas grandes. Então é isso que a Letícia falou, dela se sentir importante, assim, tipo... ela tem alguma tarefa, né? Ela tem, tipo, uma função, digamos. Sim. Enquanto, tipo, a função masculina que é sair de casa, enfim, prover pra família, etc. Enfim, sabe? Que, né, isso é bem... o estereótipo, o menino não consegue reproduzir, exato, né? Ele não tá nem vendo. Ele não tá nem vendo. Ele nem como sabe é que o que o pai faz, geralmente, assim, direito. Enfim, mas é bem interessante também essa fala da Simone, porque daí entra aquela reflexão que a gente tava conversando mais cedo, né? Eu e a Isabela, antes de gravar aqui, sobre a questão da classe, né? Como entra aqui também. Porque, tipo, por mais que, óbvio, tem essa tendência das meninas terem que cuidar da casa e tudo mais, os irmãos mais novos, também a gente tem que pensar na condição social dessa família, né? Porque a gente sabe que o trabalho doméstico é terceirizado pelas mulheres brancas e ricas. Então, em vez de fazer a filha realizar essas tarefas, na maioria das vezes as mulheres ricas
contratam mulheres mais pobres, muitas vezes negras, pra exercer esse papel, tipo, limpar a casa, ficar de babá, etc. Aí, trazendo pro nosso contexto brasileiro, né, isso é muito, tipo, isso é muito real, assim, tipo, isso é muito... Eu sei que na Europa, mesmo sendo classe média, rica, porque a Simone... não tem isso. A Simone é rica, mas é isso, lá na França também não é tão comum você fazer isso. Mas aqui no Brasil, obviamente, é muito comum, né, você terceirizar esse cuidado da casa e tudo mais. E era aquilo que a gente até começou a refletir sobre a nossa experiência, né? Porque a gente tinha empregada, a gente cresceu com empregada e babá em casa, porque a nossa mãe trabalhava, enfim, a gente sempre foi classe média. E a gente cresceu aprendendo que, tipo, a gente não viu como a nossa função cuidar da casa. Embora a gente tenha aprendido que era uma função feminina. Claro, então, mesmo que quando você terceiriza pra outra mulher, né? Exato, e mesmo quando você não aprende que é a sua função, porque sempre vai ter alguém ali pra limpar, pra cuidar, porque já é bem errado por si só, mas enfim, é a nossa experiência, você aprende que sempre vai ter uma outra mulher pra fazer isso, que na grande maioria das vezes enfim, obviamente bem mais pobre ou, enfim, racializada, etc. Então, continua sendo extremamente torto, né? Tipo, continua bizarro, sendo né? extremamente socialização feminina, porque, né? E é importante ressaltar essa diferença, porque, tipo, no Brasil e no mundo, as meninas aprendem que essas funções são delas, né? Que elas têm que cuidar da casa e das crianças, mas a questão de classe e raça, com certeza, vai importar. Então, tipo, é muito aquilo que a gente tava comentando, assim, que, tipo, pra gente, óbvio, a feminilidade era imposta, as funções femininas, etc., desde criança, ok, mas, tipo... Uma coisa é você ser imposta, tipo, limpar a casa inteira, cuidar da casa inteira. Cuidar outra coisa... de irmãos mais novos. Cuidar de irmãos mais novos, coisas super pesadas, de responsabilidade e tal, funções mesmas. E outra coisa é, tipo assim, cuidar de uma boneca, tipo, brincar de casinha, sabe? Então, tipo, eu vejo até na questão, tipo, pra você se revoltar mesmo, tá ligado? Porque, de certa forma, a gente meio que só tinha a parte, com muitas aspas, porque nenhuma parte é boa, mas a parte mais tranquila, assim, sabe? Isso a feminilidade é imposta de formas muito diferentes, né? Exato. Porque uma coisa, ela ser imposta, tipo... Sempre vai ser horrível, claro, mas é diferente, tipo, ser imposta num nível pesado, de tipo, sei lá, você tem 10 anos, eu tenho que cuidar do seu irmão que tem 5, tá ligado? Tipo, exato. De uma parada super pesada, assim, outra coisa é ser imposta, tipo, pintar unhas, e, enfim, fazer o cabelo, sabe? Tipo, enfim, é bem diferente, gente. São outros níveis, assim. São níveis bem diferentes. Todos são uma merda. E aí a gente quis fazer esse adendo aqui, porque não é como se, por exemplo, a nossa realidade fosse ter que cuidar da casa desde cedo. E de muitas meninas, por exemplo, nenhuma das nossas amigas era também, sabe? Todas tinham ou empregada ou diarista, enfim, pra poder ficar de boas, ou a mãe limpava, sei lá. E é outra coisa, né? Total, outra coisa. Enfim. E por conta de tudo isso, a menina vai crescendo e aos poucos ela percebe que os meninos são os verdadeiros privilegiados, né? Como a gente disse, que no início ela pode até achar que ela mas ela logo percebe que não. E aos poucos ela percebe que a família também prefere o irmão, né? Que foi o que a Letícia tinha falado antes. Que ela trata o irmão melhor, dá mais liberdade pra ele, mais direitos. E na escola também começa a existir essa rixa, né? Clube da Luluzinha, clube do Bolinha. Tipo, meninas versus meninos. Total. E essa coisa de, meninas odeiam meninos. E elas percebem também que os meninos são mais poderosos, né? Que eles podem correr, subir em árvores e tudo mais, que eles têm uma liberdade maior. Não tem restrição de roupa, né? De movimentos, roupas, o vestido você não pode fazer tal e tal coisa, porque você tá de vestido. Meu Deus, se aparecer a calcinha, etc. E aí ela vai crescendo, o seu universo se amplia, né? Pra além daquele círculo feminino da sua casa, onde ela podia achar que a mãe reinava no início, porque ela achava, tipo, que a mãe mandava em tudo na casa. Afinal, ela não tinha concepção de que, por exemplo, sei lá, quem trazia o dinheiro era o pai, sabe? As crianças não têm essa concepção. Elas só acham, tipo, eu tenho que obedecer a minha mãe. Então, minha mãe é, digamos, a rainha da casa. Da mãe ser a mais severa e o pai ser o mais... Exato. Boa. E ela vai percebendo que os homens, né, parecem ser superiores na sociedade também. E ela percebe que eles dominam tudo. E essa revelação
muda profundamente a visão que ela tem de si mesma. E isso da sociedade é porque, assim, quando ela vai ficando maior, ela vai aprendendo coisas na escola. Então ela aprende que todos os heróis são homens, todos os caras da história que ela aprende eram homens, todos os reis isso foram é muito homens. aos poucos. Óbvio que não é um dia que você acorda e fala, eles são superiores a mim. Só vai captando essas você ideias. vai captando essa mensagem aos poucos. O super-herói é homem. Cada coisinha que você vai captando, entendeu? Que você vai aprendendo. E ela percebe essa diferença, geralmente, né? Primeiro, na família, né? Então, ela percebe que antes ela achava que era a mãe, que era a rainha da casa. Na verdade, é o pai, que é o soberano. E por isso mesmo, ela quer a aprovação dele. E, justamente, também fica mais revoltada quando ele não a aprova, né? E quando ela era pequena, ela até achava, né, que a mãe era chefe da casa, mas aos poucos ela vê que o pai é visto como superior, e essa ideia é confirmada por toda essa superioridade que, como eu comentei, ela vai percebendo na sociedade, em tudo, gente, tudo, nos filmes, nas séries, na religião, na música, enfim, ela vai vendo que os caras sempre estão por cima, são os presidentes, todos os presidentes dos países praticamente, tudo isso. Sim, daí a gente chega num outro ponto muito importante da socialização feminina, que todo mundo conhece, né? Esse aí é o amor romântico, heterossexual. Claro que a gente tanto já falou aqui, né? E tudo mais. E as meninas vão internalizando essa ideia de que pra ser feliz é preciso ser amada por um homem, né? E para ser amada, ela precisa aguardar o amor passivamente, porque ele vai acontecer. Inclusive, eu tava zoando com a Isabela essa questão que, tipo, é muito num conto de fada. Tipo, você não entende como que um relacionamento acontece e qual que é qual que é a dinâmica dele, muitas vezes. Pelo menos pra mim, assim, né? Vou falar como alguém que, tipo... Você é criança. Quando era criança e pensando também com pais separados, então a gente não via, né, como é que funciona um casamento exatamente, mas toda a mídia e toda a sociedade nos mostrava que, tipo, você vai ficar quietinha, parada no seu lugar e um dia, pum, vai acontecer com você. Um dia, pum, você vai estar casada. Exato. E as meninas ouvem essas histórias, né, de príncipes e princesas desde muito nova e vão aprendendo que elas têm que ficar, tipo, inertes e que elas só vão ser felizes assim, né, obviamente, que não tem como você ser feliz sem isso. E isso ensina pra elas também que elas têm que ser mártires e se submeter a tudo pelo amor. Enfim, a gente poderia dar 30 milhões de exemplos, mas acho que é só olhar um pouquinho, né, pra Hollywood, etc. E como isso é muito, muito problemático, né, principalmente quando a gente vai pensando que, né, desde pequena nós somos ensinadas que tá tudo bem se um menino for escroto com a gente, que, ele puxa cabelo porque gosta e todo esse rolê assim, que é muito bizarro, né, e que... Primeiro porque, enfim, são demonstrações, não são demonstrações de afeto, obviamente, são demonstrações de violência, né, mesmo que só entre crianças e pequenas. E depois que, tipo, meio que ensina que você tem que tolerar tudo e aceitar tudo, porque, Exato, tudo pelo amor. E porque precisam gostar de você. E, de novo, a gente nem tá entrando nesse caráter, mas, enfim, obviamente, super heterossexualidade compulsória, né. E aí as meninas costumam desprezar os meninos e se isolar deles. Eu lembro, eu era assim, ficar só entre meninas. Mas, na verdade, elas querem ser aceitas por eles, né? Então, na verdade, elas querem receber elogios, elas desejam pertencer àquele grupo de pessoas privilegiadas. E elas se revoltam porque elas são obrigadas a ser femininas. E, no fundo, ela quer estar lá brincando com os meninos, se sujando, enfim, usando roupas confortáveis. Porque, por mais que ela diga que odeia os meninos, ela quer ser como eles. Não quer ser como eles, mas quer, enfim, quer a liberdade que eles têm, né? Geralmente exato. É isso, tipo, a Simone até comenta de um estudo que perguntaram pra meninas e meninos da mesma idade. E que a maioria das meninas falou que queria ser um menino e quase nenhum menino falou que queria ser uma menina. Era, tipo, pouquíssimos, assim. Sim, faz total sentido. Claro, né, porque eles veem que é isso, que elas têm muito mais restrições e tal. E eu achei interessante pensar nisso, né, porque a gente era bem assim, né, a gente odiava os meninos, a gente só andava com meninas. Aí depois a gente queria a atenção deles e aí hoje em dia a gente voltou a odiar aquelas. Exato, tudo mudou e depois voltou pra... Não, tipo... Errada não tá. A gente realmente achava os meninos bem idiotas e a gente também não tinha nenhum amigo menino na escola durante a infância, foi só depois, bem mais tarde, então, tipo assim... amigo... Na faculdade. Na faculdade, real, Sim. assim. E é interessante porque eu acho que nós duas, de certa forma, tipo, a gente tinha
muito a gente não tinha muito essa vontade de ser como os meninos. Acho que a gente internalizou muito a questão da feminilidade. Tipo, eu lembro muito de ficar, tipo, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. E eu, tipo, não pensava, tipo, eu quero o que eles têm, sabe? Eu não tinha a vontade de ter o que eles tinham. Não tinha essa revolta, né, que muitas meninas tinham. Tipo, eu queria estar lá jogando bola, ou, sei lá, queria brincar com tal brinquedo, ou queria ver tal coisa. E a gente até conversou sobre isso, a gente tava falando sobre isso esses dias. E aí, tipo... A gente tava falando, né, que a gente era muito, assim, feminina, só andava com as meninas, só fazia coisa de menina, etc. E, realmente, tipo, eu não lembro, pelo menos, de uma situação de ser criança e passar essa vontade, sabe? Ficar, ai, meu Deus, sei lá, eu queria lá estar jogando futebol com os meninos. Eu falava, futebol, tipo... Chato, Deus me livre. Se era de menino, pra mim já era chato. Misândricas desde sempre. Automaticamente. Eu falei, cara, separatista sem querer, misândrica desde sempre. Batia nos menininhos na escola. É real. Isso é bem real. E realmente, tipo, não tinha essa frustração. O que não quer dizer que isso seja bom, né? Ou que a gente não tenha sido reprimida, ou tipo, óbvio que a gente se reprimiu de viver coisas, de assistir coisas, de brincar de coisas, de talvez desenvolver habilidades que desenvolver gostos até, desenvolver gostos, exato. Tipo, isso nos limitou de certa forma. Eu tava até falando com a Letícia, porque eu tô assistindo Avatar agora, né? A gente tava assistindo. E aí eu falei que quando eu era pequena, quando a gente era pequena... O desenho, não o filme dos... o desenho, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. E aí eu sempre via passando na Nickelodeon, e eu ficava tipo, nossa... Que chato, parece desenho de menino, sabe? Eu não quero assistir. Isso é um exemplo bem tosco, mas só pra dar um pequeno exemplo de como, por exemplo, eu tô adorando essa série. Eu poderia ter assistido ela quando era mais nova, mas eu me privei disso. Eu me privei até de querer isso, entendeu? Sim. É aí que tá. Facilmente, porque tinha muito, tipo, até os temas do desenho tem muito a ver com, tipo, desenhos no geral que a gente assistia, tipo, aventura, amizade, Exato, etc. Mas como parecia ser de menino, o protagonista era um menino, parecia ser muito, muita ação pra mim. Se tivesse um pouco de coisa de menino, eu já ficava, isso é chato. E aí... Da mesma forma que eu imagino que muitos meninos não tenham assistido coisas, tipo... mais entre aspas de sei meninas. Sei lá, mais de meninas, da Barbie, Winx, etc, sabe? E aí é isso, tipo, não é porque a gente não sentia essa falta que a gente não perdeu em certos aspectos, sabe? Porque como eu falei, até a vontade de sentir, de ver isso ou de fazer isso, a gente não tinha. O que também já é uma pena, entendeu? Tipo, até, por exemplo, eu até dei o exemplo de... matéria de exatas, sabe? Que eu sempre odiei exatas e gostava de humanas. Mas é isso, será que se a gente tivesse nascido homem... Ou tivesse tido incentivo. Ou tivesse tido um incentivo, né? E não esses estereótipos de gênero tão, assim, na nossa cabeça. Será que eu não teria gostado mais de matemática? Sei lá o quê? Não sei. Tipo, não sei, exato. Não tem como saber. Então, não tô falando que só porque a gente não sentia isso que era bom, entendeu? Mas isso é um exemplo de como a socialização feminina age, né? Que a gente realmente achava que era nossa vontade ou não, né? Tipo, Sim. Ao invés de, tipo, aquilo ali foi colocado ali, tipo, obviamente a gente não parava pra pensar, nossa, por que eu acho que Avatar é pra menino? A gente só considerava que automaticamente... É pra menino. É pra menino. Não é pra mim. Porque algumas coisas são pra meninas e algumas coisas são pra meninos. Todo mundo sabe disso, sabe? Tipo, essa é a lei do universo, assim. Exato. E aí, eu acho que, né, o mais foda, né, que a gente vai chegar a falar, assim, sobre essa socialização feminina, né, e a questão da feminilidade, é o momento em que a mulher, que a menina, né, no caso, se percebe inferior ao menino na sociedade, sabe? Aí na página 39 a Simone diz: é uma estranha experiência para um indivíduo que se sente como sujeito, autonomia, transcendência, como um absoluto, descobrir em si, a título de essência dada, a inferioridade. É uma estranha experiência para quem, para si, se arvora em ser revelado a si mesmo como alteridade. É o que acontece à menina quando, fazendo o aprendizado do mundo, nele se percebe mulher. E eu achei essa frase bem impactante, porque... Pesado. O pior não é a gente saber, tipo, que é essa coisa de menino e essa coisa de menina, sabe? O pior é realmente internalizar que a gente é pior do que eles. Porque igual a gente tava zoando que, a gente era misândrica, batia nos meninos. Sim, odiava os meninos, mas é igual a Simone fala, eu também queria ser aprovada por eles. Óbvio. Tipo, eu também ficava mal quando eles me xingavam, faziam bullying com a gente, sabe? E também porque entra muito nessa questão, tipo, daí a gente considerava que algumas coisas eram pra menino, algumas coisas eram pra menina. Mas, obviamente, tudo que sempre foi comemorado pela sociedade, tipo assim... o de menino.
Feminina. Tipo, assim, ninguém, sei lá, tipo, nem sei que dia tem futebol, gente, tá? Mas, tipo assim, o dia do futebol no Brasil é o dia do futebol, tá ligado? Não tem um dia, tipo, não tem um equivalente pra isso, tipo, de uma coisa de menina, entre aspas, pra uma criança, tá, gente? Eu tô falando, óbvio que várias mulheres também amam futebol e torcem, eu sei disso. Mas eu digo, tipo assim, pra uma criança internalizar isso, sabe? Não tinha o dia, tipo, da Barbie, tá ligado? Sim. Vamos instituir o dia da Barbie. Não tinha o dia do, sei lá, do High School Musical, tá ligado? E... É sempre isso, sabe? A gente vai captando, tipo, ok, isso é pra menina e pra menina, mas não é como se fosse neutro, tipo, é só diferente. Exatamente. A gente sabe que o de menina é pior, é sempre pior. Exato. Então, por mais que, por exemplo, a gente possa crescer na nossa bolha feminina, que, blá, 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 e tudo de menina, lindo, rosa, blá, 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 aos poucos a gente aprende que, isso é pior, isso é inferior, isso é... Sim. Você não é um ser humano como o menino, entendeu? Sim. E isso dói bastante, assim, quando você finalmente percebe, né? Porque você é muito novinha, você não percebe. Isso que a gente nem tá entrando no mérito ser novinha e, enfim, sofrer abuso, assédio, tipo... Tô falando só da socialização. A gente tá falando só da socialização muito por cima, mas a gente sabe que isso envolve, tá, gente? Ser assediada desde pequena. Ser assediada desde criança, até as pesquisas, tipo, mostram que a maioria das mulheres é, tipo, a partir dos 9 anos, gente. Então, tipo assim... Óbvio, eu não vou falar de infância sem mencionar isso, mas é que a Simone não entra, obviamente, nesse tópico. Ela entra só um pouquinho, mas infelizmente isso também faz parte da socialização. Exato. Feminina. Principalmente quando a gente tá falando de Brasil, né? Tipo, porque aí também tem que entrar a questão, tipo, a Simone não vai falar isso, mas na França isso não é uma questão tão cultural quanto no Brasil, etc, etc. Enfim, é muito triste, né? Que daí entra também pela questão de, enfim, você crescer mais cedo por toda a violência que acontece com você, né? E daí, voltando para aquilo que a gente já tinha falado, né, anteriormente, que a menina se interessa mais por como o bebê é feito, né, pela questão sexual, pelos mistérios e tal, né, e aí toda essa questão porque a maternidade compulsória faz elas acreditarem, né, que esse é o destino delas é ser mãe, então é claro, né, que elas vão ficar sempre muito curiosas. É muito interessante porque ela vai falar sobre como a criança tem dificuldade de encontrar informações sobre sexo e por isso mesmo às vezes só vai descobrir na vida adulta. E assim, hoje em dia, convenhamos, gente, já tá datado. Isso já tá bem datado porque consideramos que a pornografia tá aí e as crianças com certeza... É que a gente, obviamente, isso não é informação sobre sexo, né, mas... Mas é um tipo de informação. Mas é um tipo de informação, É uma desinformação. É uma informação sobre violência. Mas é uma informação. Então, obviamente, nesse quesito, a Simone não está mais exatamente certa, mas é verdade que a gente não tem, tipo, que tem a falta de informação na família, de educação sexual, né? Na família, nas escolas, e que realmente isso é um momento muito confuso da sua vida. Sim, e é bem preocupante de pensar nisso, né? Das novas gerações e como que as novas gerações agora já estão, tipo... assistindo... muito triste. Já estão assistindo pornô cada vez mais cedo. Essas coisas estão mudando bastante, né? E aí, pensando na nossa realidade... de acesso, né? Com certeza. Tá cada dia mais fácil de acessar também, né? Triste. Sim. E pensando na nossa realidade, né? Eu fui descobrir o que era sexo, tipo... Não o que era exatamente, mas assim, descobri que envolvia, tipo, uma penetração do homem na mulher, etc. Sei lá, quando eu tinha lá por uns 12 anos. No conceito normal, né? No conceito normativo. Socialmente normativo, tá, gente? E eu fiquei... Não que a gente esteja falando que é só isso, etc. E eu fiquei muito, muito, muito confusa e curiosa, porque eu fiquei tipo, como que isso acontece? Tipo, isso deve doer muito. Eu lembro que eu pensava assim, no meu corpo, e eu pensava, nossa, se entrar alguma coisa, tipo, meu Deus do céu, isso vai doer pra caralho, como que... Como? Eu pensava que isso era uma tortura pra mulher. Faz sentido, né? Uma criança achar isso. Eu pensava que isso era, tipo, como que as mulheres fazem isso, sabe? Por quê? Tipo, isso é uma tortura pra elas. Eu pensava, tipo, é porque elas querem ter filho? Tipo, meu Deus do céu. Porque, obviamente, ninguém fala sobre prazer, né? Então também tem isso. Me parecia algo horrível, sabe? Horrível mesmo. E aqui eu tô falando só das coisas que eu imaginava, porque eu nunca tinha visto pornografia nem nada. Então, eu achava, assim, o que eu achava na teoria que era o sexo já me parecia uma coisa, assim, muito nojenta e muito bizarra, assim. E aí eu me identifiquei muito com o que ela vai falar aqui na página 45, né? Também sobre a questão desse medo da menina, assim, com relação ao sexo, quando ela imagina o que é, né? Ela diz, a menina revolta-se particularmente quando compreende que é virgem e selada e que para transformá-la em mulher será necessário que um sexo de um homem a penetre. Sendo o exibicionismo uma perversão assaz comum, muitas meninas viram pênis em estado de ereção.
Em todo caso, observamos sexos de animais e é lamentável que tantas vezes o do cavalo lhes atraia o olhar. Concebe-se que sintam apavoradas, medo do parto, medo do sexo masculino, medo dos ataques que podem ter os casados, repugnância por certas práticas sujas e irrisão em relação a gestos desprovidos de qualquer significação. Tudo isso leva a miúde e a menina a declarar: não casarei nunca. É a defesa mais segura contra a dor, a loucura e a obscenidade. Nossa, esse rolê do parto que você... Agora eu lembrei que eu acho, eu não tenho certeza, tá? Obviamente, eu não sei. Mas eu acho que eu tinha medo de parto antes de ter medo de sexo. É, velho. Porque, tipo, a gente descobriu como os bebês são feitos antes e daí, véi, tipo, você fica assim... Nunca, tá ligado? Muito medo e dessas daí... coisas, cara. E daí, tipo, cara, quando eu parei pra pensar nisso, eu achei muito engraçado, porque eu lembrei, assim, né, também, que eu via muita cena, tipo, em filmes e séries e novelas e etc, obviamente, cena de casamento, que tem todo, assim. E, tipo, cara, eu tinha muita vergonha e ansiedade, porque sempre tem um momento do, agora pode beijar a noiva, blá, blá, blá. E aí beijava, e daí eu ficava, gente, mas quando eu casar eu vou ter que beijar. Tipo assim, porque, obviamente, também, né, quando você é bem criança, tipo, você acha tudo isso muito nojento, tanto o beijo e tudo mais, quanto o sexo, claro. Mas isso, tipo, pra mim, anteriormente, ainda a questão do beijo já era, tipo, meu Deus, mas como que eu vou fazer, então, no dia do meu casamento? Porque, de novo, a gente volta pro destino, porque na minha cabeça, casamento era algo que acontecia com você quando você crescia, tipo, não era algo que você escolhia, né, era um destino passivo que ia acontecer na minha vida uma hora ou outra, e eu lembro de ter essa ansiedade, de ficar refletindo, tipo, nossa, mas como que eu vou desviar disso no dia do meu casamento? E eu pensava muito, tipo, nossa, eu nunca vou fazer sexo na minha vida. Exato. Porque isso deve doer muito. E aí também entrava toda essa questão que depois que você começa a entender um pouquinho do que é, mas aí ao mesmo tempo, tipo assim, as nossas referências eram, tipo, sei lá, Tiana Hoffman, tá ligado? Que a gente, infelizmente, assistia na Warner. Ou, enfim, outras séries e filmes que a idade é, tipo, 12, assim, então só mostra no máximo, tipo, as pessoas deitadas na cama. E daí era muito confuso, porque, tipo... Eles vão lá e deitam na cama. Eles só deitam na cama, sutiã, e daí você fica, tipo, o que acontece nesse meio tempo? E o que é isso? E, tipo... muito confuso, gente. Eu realmente sério. não sabia. Eu só pensava, ai, que horror, nunca vou fazer isso. Como que as mulheres fazem isso? Sim, eu me identifiquei demais com aquilo ali. Não. E eu lembrei também daquilo que eu falei dos testamentos também. Que é a continuação, né, do conto da Aya. E é muito interessante. Esse livro é ótimo pra pensar na socialização feminina, né? Porque uma das personagens que narram, ela é uma criança. Em Gilead, né, que a gente já falou aqui muitas vezes e tal, naquele universo distópico, e mostra muito como ela, tipo, pega as mensagens do universo e naturaliza aquilo e tudo mais, e ela também, tipo, ela fica, eu nunca quero casar na minha vida, que horror, quero fugir disso, etc, que horrível, Deus me livre, enfim. Aí vocês têm que ler o livro, mas é bem interessante, porque realmente, né, tipo, independente da sociedade, ok, a gente não tá em Gilead, mas, tipo, você vê aquilo e você fica, tipo, cara, que nojo, que horror, por que as pessoas fazem isso? E daí, por outro lado, você tem toda a questão do amor romântico, tá ligado? Te falando que você vai querer... casar, você vai querer e te falando que você vai querer fazer aquilo, tá ligado? Tipo... vai ser seu sonho, aí eu ficava mais... E que as pessoas fazem isso por amor, mas aí, por outro lado, tem a Capricho falando que vai doer, tá ligado? Então, tipo nossa, assim... a primeira vez vai ser horrível, vai doer... Confuso, gente. São várias coisas que a gente vai aprendendo que não fazem sentido uma com a outra, cara. Pois é. Não tem como, tipo, ter uma relação não tem como conectar elas. E aí eu fico pensando, se você ainda colocar o elemento hoje em dia, né, da pornografia, gente... Nossa, aí... Deus me livre, pelo menos a gente escapou desse. Pelo menos eu nasci em 96. Exatamente, porque olha... Enfim... Pra finalizar esse capítulo, então, a autora vai falar, então, sobre a puberdade, né, que é a parte final da infância, quando ela tá chegando, como a gente falou, em ordem cronológica, porque depois vai vir o capítulo sobre a adolescência, né, que vai ser no nosso próximo episódio. Dos jovens. E aí, a Simone vai ressaltar, então, quanto a puberdade é cruel pra menina, seu corpo muda muito subitamente, ela passa a ser mais notada pelos homens na rua, enfim, a gente volta... Mais assédio. Pra questão do assédio. E é nesse momento que muitas passam a ter problemas maiores com sua aparência, com certeza, gente, como transtornos alimentares e coisas assim, nem que não seja transtorno, mas, tipo, sério, né?
o tanto que a gente é ensinado a valorizar a aparência, tipo, você aprende, de repente, tipo, um dia você se acha ok, na verdade você nem pensa sobre isso, e no outro você, tipo, tem que absolutamente odiar todas as partes do seu corpo, né, porque tá tudo errado. E aí, nesse momento, você fica muito envergonhada, você vai se tornando muito envergonhada, passa a ter vergonha do seu corpo, de ficar nua da frente das pessoas, e durante a infância isso é muito mais de boa, né? Tanto que a gente vê aquela coisa, tipo, as menininhas, tipo, enfim, não usando parte de cima na praia, esse tipo de coisa. Você acha que o seu corpo é normal quando você é uma criança. Ou de ficar nua na frente, tipo, de irmãs, prima, mãe, enfim, né? Obviamente mulheres. E pra gente também, né, que sempre viveu entre mulheres, tipo, muito tranquilo. Mas aí ela começa a entrar na puberdade e passa a se sentir completamente estranha, né? Não gostar do seu corpo, achar nojento, enfim, vem mensagens de toda a sociedade que você simplesmente tem que odiar o seu corpo. E você quer se tornar invisível, né? Basicamente é o que a autora vai falar, e eu concordo 100%. E aí a primeira menstruação também causa muita confusão e espanto pra menina, afinal, na maioria das vezes a gente não tem muita informação e fica super confusa. E eu achei interessante porque a Simone vai falar sobre as diferenças, né, entre como a menina e o menino passam pela puberdade. Porque assim, né, gente, é uma fase horrível pra todo mundo. Sim. Todos sabemos, todos que já passamos por elas. Isso que, óbvio, ela também nem vai entrar na questão de, tipo, sei lá, quem tem disforia de gênero, que também é outro rolê, tá, gente? Mas assim, então, no geral é horrível pra todo mundo. Pra geral, entendeu? Porque, tipo assim, ninguém gostou dessa parte da sua vida, sabe? É Se estranha. você gostou, você é um monstro. É estranha, não é confusa. Do nada seu corpo tá diferente, os hormônios estão uma loucura. Então, tipo, é claro que ninguém gosta disso. Mas ela vai dizer que, né, para as meninas é muito pior, como tudo. Porque justamente a puberdade tá anunciando um futuro bem pior pra elas, que é o de se tornar uma mulher. Olha Exato. Só. Enquanto pro menino, né, ele não tem esse futuro horrível. O futuro dele é positivo, é se tornar um homem. Então ele vê, por exemplo, os pelos, o início de uma barba, o início de um bigode, e ele se orgulha disso, porque ele fica tipo, estou me tornando homem, entendeu? É uma coisa, tipo, positiva na vida dele. Ele percebe, olha só, estou virando mais másculo e não sei o que lá. E a sociedade, obviamente, coloca, valoriza valoriza essas coisas, né? Tipo, mostrar os pelos, a voz engrossando, etc. Quanto pra menina, como a Letícia disse, a menstruação é demonizada, então é tipo, que nojo. Então, na página 56, ela diz: para transformar-se em adulto, é preciso que a menina se confine nos limites impostos por sua feminilidade. O menino admira em seus novos pelos promessas indefinidas. Ela fica confundida diante do drama brutal e definido que detém seu destino. Assim como o pênis tira do contexto social seu valor privilegiado, é o contexto social que faz da menstruação uma maldição. Um simboliza a virilidade, a outra a feminilidade. E é porque a feminilidade significa alteridade e inferioridade que sua revelação é acolhida com escândalo. Sua feminilidade significa seus olhos doença, sofrimento, morte, e esse destino subjuga. Sim, porque, de novo, a gente volta pra aquela questão de, a gente ter medo do sexo, do parto, de tudo isso. Então, tipo, cara, se esse é meu destino, é óbvio que vai ser horrível. Tipo, agora me tornei mocinha, agora eu posso engravidar. Meu Deus, engravidar é um dos piores medos, porque, meu Deus, o parto parece horrível. E, tipo, se a gente pensar em que todas as mudanças já são horríveis por si só, tipo, depois dessas mudanças, você não encontra algo legal, tá ligado? Exato. Não é tipo assim, vou passar por essas mudanças, mas vou virar uma linda borboleta, tá ligado? Exato. No final. Tipo, nossa, vai vir coisas boas depois de toda essa merda. Não, não vai. Enfim. E aí, nesse momento, né, da puberdade, a menina passa a ser mais assediada também, que é aquilo que a gente falou, na rua, nos lugares, começa a ter também suas primeiras experiências sexuais, que muitas vezes são ruins. Então é complicado, muitas vezes. Então é complicado mesmo, né? Porque a puberdade vai trazer tudo isso junto. Afinal, a gente não aprende a gostar do nosso corpo, a buscar o prazer, então a iniciação sexual das meninas costuma ser muito problemática. Enfim, na maioria das vezes, com certeza. E ainda naturalizar, né, esse problemática, esse doer, não ser bom, etc. E junto de tudo isso, com as mudanças do corpo e o fato de que a menina sabe que está caminhando para um destino que é, assim, digamos, não muito agradável, que ela não escolheria se ela tivesse opção, essa fase da pré-adolescência se torna muito, muito complicada, muito mais do que para os meninos. É horrível para todo mundo, mas assim, convenhamos. Sim. Então, por isso, a Simone termina o capítulo na página 65, dizendo: compreende-se agora que drama dilacera a adolescente no momento da puberdade. Ela não pode tornar-se adulta sem aceitar sua feminilidade. Ela já sabia que seu sexo a condenava a uma existência mutilada e imota. Descobre-o agora sob a forma de uma doença impura e de um crime obscuro.
Sua inferioridade era somente apreendida, a princípio, como uma privação. A ausência do pênis converteu-se em mácula e em falta. É ferida, envergonhada, inquieta, culpada que ela se encaminha para o futuro. E eu fico pensando também o quanto que é isso, tipo, que ela falou que não dá pra escapar disso, né? Porque, tipo, você vai crescendo a questão da feminilidade. E o quanto que também a gente, pelo menos lembrando da gente, assim, né? Que a pré-adolescência foi quando a gente começou a, tipo, usar várias maquiagens, passar, enfim, esmalte, etc. E a gente achava que a gente gostava disso, Exato. né? A gente se divertia com isso. Tipo, o mais legal de ir pras festinhas era, tipo, a parte de se arrumar antes, etc. E o quanto que isso é uma forma de mascarar toda essa... É esse quando a medo, feminilidade começa a ser mais imposta e, e realmente você começa a fingir. aceitar como traços da Fingir sua não, né? Mas você meio que, personalidade. gostar disso mesmo, realmente ameniza um pouco essa dor, né? Exato, é isso que eu quero dizer, tipo, e também te conecta com a sua mãe, com E as com as suas outras irmãs, e com meninas, as outras meninas, exato. então, tipo, pra mim esse momento do se arrumar antes das Nossa, festinhas era total, muito isso, total. porque era um momento que, tipo, você tá ali com as amigas, é aquele momento girl talk, assim, sabe? Ai, vamos passar maquiagem, falar de meninos. Exato. E é o momento também que começa essa história de, tipo, gostar dos menininhos e ter que beijar na boca e ter que fazer essas coisas todas. Exato. Ai, gente, complicado. E buscar a aprovação masculina, né? Buscar muito mais a aprovação, né? Porque se antes você podia ficar, tipo, isolada entre as meninas e os meninos, e eu odeio os meninos, agora tem que ser, não, quero ficar com os meninos, tipo. Galera, e essa foi a infância. Muito divertida, Muito como divertida. vocês podem ver. Próximo episódio, adolescência. Esse foi o primeiro capítulo, então, do volume 2 do Segundo Sexo. Como deu pra perceber, né, ele já foi muito interessante, já tratou de muitos assuntos, a gente podia ficar aqui... Mil anos, cada um desses destrincharia, se fosse só, sei lá, sobre a questão do medo do parto e do sexo, se fosse só sobre a questão de, tipo... Enfim, Sim. Essa separação dos meninos, se fosse só, enfim, Total. a questão do assédio, tudo rende 30 mil horas de conversa, ainda mais se a gente, enfim, trouxesse convidadas e tudo mais. E é muita coisa, é um capítulo bem longo, eu acho que a gente conseguiu abordar todos os tópicos que ela fala, porque como sempre, né, a gente fala bastante. E como a gente falou, esse livro e essa temporada vão falar um pouco mais das nossas experiências. E é sempre importante também ressaltar, como já dissemos, que, enfim, a gente não é pedagoga, a gente não é psicóloga, a gente Não é mãe. Não tem contato com crianças. Com crianças desde os anos 90, então, tipo, as coisas podem ter mudado bastante desde então. Desculpa se a gente falou alguma merda, enfim, ou se a gente tá muito desatualizada. Por favor, nos mande uma mensagem nos corrigindo no nosso Instagram, @pessoalpolitico, ou mande um e-mail para o pessoalpolitico@gmail.com, que já é a minha forma de falar também para vocês mandarem seus feedbacks, porque a partir do episódio que vem a gente vai começar a trazer, né, os comentários das ouvintes. Sim. E também a gente, com certeza, pretende trazer convidadas para falar de assuntos e experiências mais específicos mais pra frente. Então, por exemplo, no capítulo da maternidade. Não tem como a gente falar sobre isso, assim, sem trazer uma mulher que seja mãe também pra dar o lado dela, né? Porque a gente não tem experiência com isso. Exato. Então, pra não ficar só na teoria, né? Aos poucos a gente vai trazendo aí convidadas esse ano. Se você quiser participar também. E estamos bem animadas aí, a gente espera que 2021 seja pelo menos 1% menos pior, né, do que foi ano passado. Aí aos pouquinhos vamos ser realistas. E obviamente, né, temos aquele recado de sempre. Isso, sim, claro. Quem tiver aqueles 5 reaisinhos, sobrando 2 reaisinhos, o tanto que você tiver sobrando por mês e quiser apoiar o nosso trabalho, é só entrar em apoia.se/o pessoal é político. E investir. Todo mês nós realizamos um sorteio de livro feminista entre as apoiadoras. E se a gente bater as nossas novas metas desse ano, a gente vai começar a fazer 2 sorteios por mês, e não só um. Ou seja, vai ter o dobro de chances de ganhar, né? Livros feministas maravilhosos. A ideia é ir aumentando as recompensas, Exato. Tipo, na base de, enfim, a meta total que a gente for batendo. Quanto mais a gente bater... Entrem lá no Apoia-se para conferir quais são as metas certinho, tá tudo especificado. E, como vocês perceberam, o podcast tá de cara nova, a gente tem uma nova identidade visual, e quem fez essa linda identidade foi a Manuela, da Venus Design.
E a nova trilha sonora também, que foi feita pela Letícia. E a edição, quem faz desde o ano passado é a maravilhosa Raíssa. Todas elas estão trabalhando junto com a gente, esse time maravilhoso. E os contatos das três estarão na descrição do episódio, caso você queira conhecer o trabalho delas, né? Como designer, como editora, ou como criadora aí de trilhas sonoras, que é a Letícia. E é isso, galera. O Pessoal é Político chegou para mais uma temporada que a gente espera que vocês curtem. Fiquem com a gente aí por essa temporada, tá bem legal, tem várias coisas programadas, aí estamos bem animadas. E obrigada por ouvirem. Estamos felizes de voltar também. Estamos felizes de voltar a gravar. E como sempre, né, fiquem seguras, enfim, fiquem aí saudáveis em casa. Não vão pra festinhas clandestinas com remix ruins de Dog Days Are Over. Deus me livre, gente. Pelo amor de Deus, vai furar a quarentena, pelo menos vai pra um rolê legal, sabe? Não esses... Será que tem algum rolê legal? Não sei, acho que não. Porque acho que você já tá com um monte de gente ruim... Eu quero acreditar que não, né? Porque se fosse legal, não estaria acontecendo. Exato. Então, assim... Pensem nisso. Pensem nisso, gente. Se o rolê tá acontecendo agora é porque não é legal. Porque ele não é legal e porque ele não tem pessoas legais. E é isso aí. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. You have to expect that there are going to be Je pense que such dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. O Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin, a edição é feita pela Raíssa Toledo e a identidade visual do podcast foi desenvolvida pela Manuela Elon.